problemas aos pingos. Cara, isso daí é um episódio de Star Trek da primeira temporada, da década de 60, onde pingo é essa coisa aí de furry, né? Essa almofadinha, esse tanto de almofada que tá cobrindo ele aí. Que na história, ela é uma criatura. Ela tem uma habilidade de vibrar o corpo dela em certas frequências que quando ela se alimenta numa certa quantidade, essa vibração do corpo dela consegue fazer as suas células se multiplicarem a ponto dela se dividir e se multiplicar por divisão. Só que para o ser humano, os humanoides em geral, essa vibração do corpo dela é terapêutica, é calmante. Então as pessoas gostam de ter esse bicho porque fica com ele ali tipo um gato ronronando o tempo inteiro. Só que tem esse problema da multiplicação. Então é proibida a venda desse bicho. Só que a nave Enterprise para num porto, um espaçoporto, né? E um dos comerciantes locais vende um para uma tripulante e fala assim, ó, isso aqui é fantástico, olha aqui, olha como é que ronrona e tal, mas não dê comida. Não dê comida para esse bicho. E a história continua, só que esse bicho é um detalhe da história. A história mesmo é sobre esse espaço-porto, onde a federação está querendo ter influência ali, porque grande parte da produção de alimentos de um setor da galáxia passa por ali para ser comercializado. E os inimigos deles, os Klingons, estão querendo dominar essa área e estão lá nesse espaço-porto tentando ter influência, né? Tentando fazer com que a federação não domine este porto. E o que acontece na história é, independente do que está acontecendo entre os humanos da federação e os Klingons, é que esse bicho comeu. E esse bicho começa a se multiplicar. E as pessoas não sabem mais o que fazer com esses bichos. E eles começam a jogar esses bichos nos lugares, tentando se livrar deles. E esse bicho acaba indo lá no espaço-porto, onde tem milhões de toneladas de grãos estocados para comércio. E esses bichos começam a comer tudo. Então, enquanto a história está rodando com essa trama política e militar, nós temos, tipo Hitchcock, né, com história ao fundo, dessas criaturas começando a ocupar todos os espaços em cena. Então, antes, você sempre via uma pessoa com um na mão. Depois você via a pessoa com um, dois, a pessoa com um monte na mão e um no ombro, ela caindo dos pedaços da nave, elas no chão dos corredores da nave, ela em todos, no final ela tá assim, as pessoas não conseguem andar da quantidade de bicho que tem. E qual que é o legal dessa história? O legal dessa história é que esse bicho não faz nada. Ele simplesmente come e se multiplica. Mas eles só são agressivos contra os Klingons e eles acabam sendo chave para o plot twist da história, onde tinha um Klingon que estava infiltrado na coordenação desse espaço-porto. E eles conseguem identificar o Klingon por causa desses bichos. Que esse bicho não ronrona perto dos Klingons, ele tenta atacar. Por que eu trago esse episódio como exemplo? Primeiro, porque é legalzinho, ele é bem besta, bem tranquilão de ver. Ele é engraçado. E segundo, é que você pega uma criatura extremamente frágil, que tá atuando no bastidor da história, ela tá ali se multiplicando e tá acontecendo, mas no final, é por causa dela que tudo acontece. A guerra quase acontece, porque a comida começa a desaparecer nos estoques. As naves, tudo começa a deixar de funcionar, porque esses bichos estão se multiplicando tanto que eles começaram a crescer e se multiplicar dentro dos equipamentos da nave. Então estão rompendo cabo, estão estragando tudo. E no final, são eles, por causa deles, que eles descobrem quem que é o infiltrado que está sendo espião naquela situação. Então é uma abordagem muito legal de como às vezes você usar um kobold, um goblin ou outra criatura muito fraca, mais do que você pensar nela como um adversário, é pensar nela como um elemento de cenário para fazer a sua história andar.
Às vezes, aquele grupo de goblins que atacavam as carroças pode estar enfrentando outra coisa, descobrindo outra coisa, ou trabalhando em coisas que podem ajudar o grupo, ou reagindo aos elementos da história. É uma boa inspiração para você aí que quer abordagem diferente de como usar criaturas frágeis no contexto da sua narrativa. Então, eu queria até apontar. Sala, você quer apontar alguma coisa antes? Pode falar. Cara, mano, eu achei muito interessante a ideia. Eu já apliquei a questão de, tipo, o que vocês estavam, entre aspas, enfrentando, lidando no começo, eram parte da plot, vocês tinham que depois resolver algumas coisas que os players causaram. Sei lá, os kobolds que vocês mataram no começo estavam, na realidade, só protegendo um ninho. E agora vocês têm que lidar com o fato de que vocês agora mataram um bando de kobold e tem um bando de ovo dentro do... Tem um bando de ovo de kobold, tem um bando de... tem alguma vila embaixo ali de goblins, tem algum... Usando pensar em outros monstros de level baixo da D&D. Ou eles estavam Tem uma afastando tribo- um predador, né? E vocês mataram os caras. Então. Ou pior, às vezes, os kobolds que vocês mataram estavam servindo alguma entidade maior e agora vocês puxaram um peixe grande. Vocês mataram os bichos pequenos e começaram a puxar um peixe grande. E aí vocês vão ter que resolver esse dominó pequeno que vocês derrubaram e derrubou o dominó grande lá atrás. E agora? O que vocês vão fazer? E os seus jogadores vão ter que ser criativos. Eu gosto da ideia de você ter um desafio causado por monstros fracos, e aí, nesse caso, não há nenhuma dúvida sobre isso. Esse é o típico monstro que teria 0, né? Nível de desafio 0. Zero. Mas que o desafio dele não é um encontro de combate. Ele cria um problema, ele cria um desafio que precisa ser solucionado de alguma maneira, e a dificuldade do desafio dele não está na força dele como individualmente como criatura. Nesse caso, talvez não esteja nem no número dele só, mas no fato de que ele tem um volume, um ritmo de reprodução que causa outros problemas, ainda que indiretamente. O bicho não tem nem a intenção de causar o problema que ele causa, ele só causa por existir. Então eu acho que esse é um ponto, porque assim, qualquer pessoa pode virar e falar assim, não, mas aí nesse caso é fácil resolver isso aí, os caras devem ter um incinerador na nave. É só você pegar essas criaturas todas e jogando no incinerador lá e desfazendo. Cara, sim, em tese. Mas aí você vai entrar em outra seara, que é quando você tem que resolver um problema como esse, sem recorrer a genocídio. Que é uma coisa que às vezes você precisa lembrar os seus personagens. Você fala, então galera, eu preciso que vocês resolvam isso sem cometer nenhum crime de guerra. Tem um crime de guerra, ou às vezes até pior, tipo, beleza, vamos jogar os bichos no incinerador? Fudeu, o incinerador não tem capacidade, ou o bicho já tem um mecanismo do incinerador. Já não funciona mais. Eu procurei sobre esse bicho no Google agora, tem um gif muito bom, que é um dos personagens abrindo uma coisa que parece um painel, Essa cena aqui, ó. assim, e caindo um monte em cima dele. Então, é essa cena mesmo, é que eu não vi esse frame que tá na tela agora. Mas eu vi quando ele abre, começa a cair, tipo, vários. Então, tipo, beleza. Eles estão em todos os cantinhos da nave, a sua nave vai parar de funcionar. Você vai querer recorrer à iniciativa do genocídio, que já é uma iniciativa absurda, e não vai dar certo às vezes. Seus planos vão começar a lidar com isso, porque tem em todos os lugares, literalmente. É uma questão como essa. E o legal, e agora o spoiler aí de quem não assistiu, quem vai querer assistir, vai um spoiler de uma coisa que aconteceu em 64, tá? 63. Quando os Klingons não conseguem tomar conta do espaçoporto, eles envenenam todo o estoque de comida que tá lá, que vai matar bilhões de pessoas no universo. Só que os bichos comem o troço envenenado e eles morrem, a grande maioria deles, e acabam salvando vários mundos porque eles têm um apetite voraz, né? Então, assim, você vê que os bichos não só causaram os problemas, como também salvaram, e o genocídio deles aí, o pingocídio deles, foi evitado da maneira ativa, né? Foi evitado com essa trapaça dos Klingons. E no final, os que sobraram, eles mandam pra dentro da nave dos Klingons que estão fugindo, porque eles detestam os bichos, e mandam ele pra lá. Eu acho que esse é um bom jeito de você usar o monstro fraco, né? Que é exatamente o problema que ele cria não é um problema solucionável exclusivamente pela agressão ou pela violência. Não, você tem que resolver isso de outra maneira. Né? Você pode fazer isso. Não precisa ser assim, mas você pode fazer isso com uma situação
em que, nesse caso, as criaturas eram, vamos dizer assim, neutras, elas só estavam sobrevivendo. Mas você pode fazer isso com uma criatura que é maligna e que, na verdade, pensa 2 segundinhos a mais. É aquilo que eu falei sobre a circunstância. Você pode fazer uma criação de circunstância favorável para combate. Você pode fazer uma criação de circunstância favorável para evitar o combate. Que é o cara que fala, então, galera, eu entendo se vocês quiserem... O Goblin que vira pra galera e fala, então, eu entendo se vocês quiserem matar a gente. Infelizmente, a gente sequestrou a filha do prefeito. Se vocês me matarem, vocês não vão saber onde ela tá. Se eu não aparecer até daqui 2 horas, ela vai morrer. Que é a história mais antiga do mundo, no mundo do crime, filmes, etc. Então, assim, é uma circunstância que o cara fala, não adianta vocês me matarem, não é uma questão... Eu sei que eu sou mais fraco que vocês, eu sei que qualquer um de vocês consegue me matar no mano a mano, mas se vocês me matarem no mano a mano, vocês não resolvem o problema de vocês. Então a gente precisa pensar de outra maneira. Vamos entrar numa negociação aqui. Então, e dá pra... Eu acho muito interessante quando você pega a criatura e você torna ela também a chave pra solução, que nem eles comeram um alimento. Você falou da questão do Goblin ser a criatura maligna e tá querendo negociar justamente ali. Que você coloca os jogadores numa sinuca de bico que eles vão ter que... Eles vão ter que baixar as armas e falar, tá bom, vamos resolver isso como pessoas civilizadas, né? Uma vez na vida. Coloquei Uma o vez na vida, não GIF vou- na tela lá do. Nossa, Eu tô aqui, com, a live eu está tô com um delay tão delay grande. colossal pra mim, cara. Eu não sei se é É. por conta da transmissão. Cara, pra mim tá um delay bizarro também. Então, eu não sei se é coisa da transmissão ou se é coisa da Twitch, porque às vezes o encoder da Twitch cria um delay absurdo por Sim. razão nenhuma. O delay do OBS tá em 5 segundos só. Ah, bom, Não. enfim. Aqui tá em 1 minuto e meio. Então tá Aqui, aí. então, aqui tem situações que eu tô agora na minha tela dando opinião do que eu tava comentando depois que o Salada falou do Goblin. Tô agora fazendo o mesmo gesto que eu tava. Coloquei uma segunda Mas- imagem aí, ó. Isso aí é da. Eles não estão estudando os bichos, não, tá? Isso aí eles estão na enfermaria. É. Eu tô vendo até de um quadrinho que é do Star Trek. Star Trek Golden? Aqui acho que é, não sei agora. Que é o nome aqui pra umas imagens, que é do Trouble with Tribbles, que é o nome do episódio em inglês. Isso. Eu achei bem interessante a ideia e, meu, honestamente, novamente, você ter as criaturas como parte da solução que você comentou agora do spoiler, foi 80 anos atrás, né, gente? Pelo amor de Deus. Né?